Atenção para não distrair. Mas é o que mais acontece nos dias de hoje. Está começando a conversar, daqui 2 minutos, o que acontece? Quero ver o que ele está falando. Até mesmo quando a gente está falando da palavra de Deus, de vez em quando a nossa mente começa a ir. Sabe por quê? A Bíblia tem uma facilidade de libertar. E nós estamos presos, às vezes, nos nossos conceitos, nas nossas formas de agir, nos nossos dogmas, nas informações que nos são dadas. E isso nos coloca numa situação, às vezes, de retração. Então eu sempre falo, a Bíblia ela tem uma facilidade de te dar a chance de você poder relaxar. E é isso que a gente vai ver hoje. Olha que gostoso. Atenção para não distrair. É Mateus 16, de 5 a 12. Diz assim: quando os discípulos passaram para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Jesus lhes disse: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus, pelo que eles arrazoavam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. E Jesus, percebendo isso, disse: por que arrazoais entre vós, por não terdes pão, homens de pouca fé? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000, e de quantos cestos plantastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e quantas alcofas levantastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, mas guardai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não disseram que se guardassem do fermento dos pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Uma das coisas que nós temos vivido muito nos dias de hoje são informações. Quantas informações povoam a nossa mente? Quantas pessoas querem ter a palavra final e a palavra certa? E falam até com autoridade. É isso, é assim, porque eu sei que é assim. Aí você está com o livro do lado, mas o livro não diz isso. Mas se você não tiver algum ponto de referência, você é embalado pelas palavras das pessoas. Porque elas parecem que são a resposta da boca. Presta atenção nas crianças dos dias de hoje quando eles falam. Eles falam já com uma informação final. Não estou dizendo que eles até não tenham, mas eles não têm a vivência daquilo que estão falando. E muitas vezes estão falando de coisas que só ouviram e nem entendem realmente o que está acontecendo. A informação em excesso, ela acaba causando dúvidas e transtornos. Porque você chega um momento que você não sabe qual é o certo. Todos dizem, a Bíblia é a palavra de Deus. Ótimo, ela é a palavra de Deus. Então está aqui o que Deus fala? Ótimo, então é aqui que tem tudo que Deus quer? Ótimo! E por que a gente não faz? Então tem alguma coisa que está faltando. Aí vem um e fala, não, mas você tem que agir por esse caminho. Aí vem outro e fala, não, é por aquele caminho. Vem outro e fala, muito pelo contrário, olha, é para aquele lado. Outro fala, não, nada disso, é para aquele lado. Aí fica você de novo, mas, para que lado eu vou? Os fariseus tinham uma doutrina muito parecida com a doutrina de Jesus. Porque eles acreditavam na ressurreição dos mortos, eles acreditavam que só tinha uma vida, eles acreditavam que não existe uma segunda vida após a morte. Era uma religião completíssima. Já os saduceus não acreditavam na ressurreição. Teria uma vida depois, a vida terminaria no momento da vida. Ponto. Elas eram conflitantes entre si. Mas o tempo todo, Jesus pendia, ele trabalhava muito pelo conceito farisaico, dos fariseus. E nem por isso Jesus ficava criticando o que eles falavam. Mas chegou para os discípulos e falou, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E era a religião dominante daquela época. Era aquela que realmente dominava. O que eles falavam era verdade. Lembra das franjas que eu já falei? Eles andavam com umas franjas para mostrar que eles tinham autoridade. Só que eles fizeram tão grandes as franjas que era para todo mundo ter certeza. Jesus só tinha uma franja comum. Mas eles mostravam que era ali e as pessoas tinham que seguir. Jesus uma vez falou, raça de víboras,
vocês nem entram e nem deixam entrar. Vocês ensinam, mas não entram. Ou seja, vocês não tomam posse das verdades que estão escritas nas Escrituras. E muitas vezes vocês invalidam as Escrituras pelos seus conceitos. Jesus falava assim? Jesus falava. Mas agora Jesus usou uma outra palavra. Ele falou, acautelai-vos do fermento. Fermento nada mais é do que um produto que eu consegui aprender estudando, que é um levedado. É uma farinha apodrecida. Só que essa farinha apodrecida, quando ela entra numa farinha boa, ela faz essa farinha multiplicar em tamanho. Não é uma coisa boa? Poxa, é maravilhoso! Por que Jesus mandou eles tomar cuidado disso, então? Por quê? Qual é o problema do muito fermento? Ele leveda toda a massa. E se você tem uma massa toda levedada, você já não vai fazer pão. Você tem fermento. Você tem fermento em excesso, mas você não vai ter o pão que você quer comer. Você perdeu a sua massa. O que Jesus está dizendo? Todo o excesso de informação, se você não tratar ele com carinho e com cuidado, e não tiver atenção, e acreditar em todo mundo que está falando, você vai se tornar um fermento levedado. Só que tem um detalhe. Olha como é o homem. Os 12 chegaram entre si, quando Jesus falou isso, e disseram, um cutucou o outro. A gente não trouxe pão, né? Jesus está pegando no nosso pé. Por que dessa vez a gente esqueceu de trazer pão? Olha o que está acontecendo. A gente não merecia ouvir essas palavras de Jesus. Jesus está dizendo, segue em frente. E os discípulos estavam discutindo entre si para voltar para trás. Jesus estava ensinando uma coisa boa, mostrando algo que ia mudar a razão da vida deles. Porque é duro você ser comandado. Nós não nascemos para ser comandados, se é isso que alguém precisa saber. Nós nascemos para dominar. Nós respeitamos e vivemos em sociedade, mas nós nascemos para dominar. Jesus prestou atenção porque Jesus não fala e vai embora. Todo mundo fala, eu já dei minha palavra, então agora é problema de vocês. Jesus não é assim, não. Jesus fala, para e vê. Vocês entenderam? Quando ele percebeu que estava cutuca aqui, cutuca ali, ele parou e falou, será que vocês ainda não entenderam? Vocês esqueceram que alguns dias atrás, a gente, para 4.000, tinha só 7 pãezinhos, a gente alimentou todos eles. Vocês esqueceram que há 3 meses atrás, tinha só 5 pãezinhos e 2 peixes e nós alimentamos 5.000 homens? Vocês esqueceram disso? Será que vocês acham que eu estou aqui criticando o ato de vocês não trazerem pão? Vocês não estão entendendo que para mim, multiplicar do nada, se eu tivesse nada, para mim é o suficiente. Do céu vem. Eu mando maná. Eu trago maná para vocês. Do céu eu faço descer o pão. Mas vocês estão aqui brigando entre si, discutindo, cutucando, para fazer o quê? Eu estou falando para vocês. Tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. O que Jesus falou de diferente? Ele não falou nada de diferente. Ele falou igualzinho da primeira vez. Mas dessa vez ele simplesmente falou, prestem atenção em mim, por favor. Prestem atenção no que eu estou falando. Meça as palavras que eu estou dizendo. Nesse exato momento, os discípulos entenderam. Ele não está reclamando da gente não ter trazido pão. Para ele isso não tem nada a ver. O que ele está falando é uma coisa tão simples. Ele está falando para a gente prestar atenção e não ficar indo por qualquer vento de doutrina. Ah, doutrina, mas Jesus não usou a palavra doutrina. O que é doutrina? Na verdade, é alguma coisa que alguém definiu e disse, tem que ser desse jeito. Aí, o que Jesus está falando? Está na palavra de Deus? Está baseada naquilo que foi escrito nessa verdade? Naquilo que eu estou ensinando para vocês? É o que Jesus falou. Se não tiver, essa doutrina deve ser o quê? Deixada de lado. Mas é falta de respeito. Ele tem autoridade. Eu tenho que obedecer essa doutrina. De novo, essa doutrina que ele está falando
ela está dentro da palavra? Ela condiz com o que está escrito? Ela não está ferindo as escrituras? Ah, não está. Então você pode seguir. É isso que ele está falando. Por quê? Infelizmente, tudo que fala parece verdade, porque as pessoas falam como se tivesse autoridade. É isso que eu gostaria de refletir. Se nós parássemos e deixássemos que as pessoas falassem, e depois tivéssemos tempo de responder, talvez o mundo não tivesse no estágio que está hoje. Mas, na verdade, as pessoas estão tirando a vida uma das outras. Umas com armas, outras com palavras, outras com atitudes. Tudo em nome da sã doutrina. E a sã doutrina é essa daqui. É o que Jesus sempre mostrou. Estamos com fome? Eu alimento. É o que Jesus faz. Estamos com sede? Eu dou a água que vai te satisfazer. Estamos com problemas? Eu consigo, se você entregar ele nas minhas mãos, eu consigo fazer que esses problemas mudem o curso. Então o Senhor pode tratar e mudar. Mas desde que você coloque diante dele. Mas e se eu me distrair? Você vai pelo caminho de qualquer pessoa que falou, está certo. O que está faltando são pessoas que abram a Bíblia e falem para o povo do amor dele.